Olá, eu sou a professora Antônia de Maria e esse é o nosso Dicas de Alfabetização. A nossa dica de hoje vai para aquele professor que está chegando na alfabetização agora e está se perguntando: o que eu vou fazer quando chegar em sala de aula? Então, primeira coisa é respirar fundo, ter confiança, não se preocupe, é você que está no comando e eles são apenas crianças. Mas, para organizar o seu trabalho escolar diário, existe a rotina escolar. Na rotina, você vai colocar, claro, quando você estiver planejando, você já vai montar a sua rotina. Na rotina vai ter sempre aquelas atividades que serão fixas, que devem ser feitas todos os dias, e outras que você vai modificar de acordo com o seu planejamento ou com a programação da escola. Nas atividades de educação infantil, as atividades fixas da rotina vão ser sempre, todos os dias, quando eles chegarem. Eu gosto de, quando a criança chega, deixar ela brincar um pouquinho, até para ela descontrair um pouco, para ela relaxar. E aí eu dou uns 5, 10 minutinhos no máximo para eles brincarem. E depois a gente já inicia a nossa aula. Então a gente sempre inicia a aula com o quanto somos. O quanto somos é muito interessante que você faça cada dia de uma forma diferente para não ficar aquela coisa monótona. Então, um dia você pede para os meninos contarem, outro dia você pede para as meninas, outro dia você conta todo mundo junto, você modifica as vozes na hora de contar, você pede para eles virem na frente, depois de uma vai sentando e você vai contando. E no quanto somos também, é muito interessante que você aproveite esse momento para estar já iniciando os cálculos mentais. Quantos meninos a mais, quantas meninas a menos? Se eu fosse fazer um trabalho em grupo, quantos grupos eu faria? Isso já pode ser feito na educação infantil, para eles terem noções de quantidade, de divisão, mas isso tudo sem registrar, só para eles já irem começando a amadurecer os cálculos mentais. Então, quantos alunos tinha ontem, quantos tinha hoje, quantos ontem a mais, quantos hoje a menos, e aí por diante. Então, esse momento do quanto somos é um momento muito bom de você iniciar os cálculos mentais. Depois do quanto somos, você vai para o calendário. E no calendário, você vai trabalhar os dias da semana, os meses do ano, isso tudo sem registrar, tá? Na educação infantil é mesmo só oral. Mas é interessante que você faça todos os dias, para que a criança vá memorizando os dias da semana. Aí você já pode, se for a sua escola tiver no projeto dela, trabalhar o nome das letras, você já vai podendo perguntar, olha, que dia da semana começa com S, que dia começa com T, para ficar de uma forma mais agradável, né? Então você pode pedir para uma criança repetir os dias da semana, você pode pedir para cada criança ir dizendo um dia da semana na sequência, então eles memorizam de uma forma mais divertida. Então você faz o quanto somos, você faz o calendário, e aí é sempre interessante que você tenha uma história de deleite. Na educação infantil é muito importante uma história todos os dias. E aí você conta a história, eles gostam muito de fazer dramatização das histórias. E depois da história, aí você entra com a sua parte flexível da rotina, né? Que aí você vai trabalhar o que você planejou, as atividades diferenciadas. A rotina também é interessante que você tenha na educação infantil desenhos, né? Imagens que representam a rotina. Então, por exemplo, quantos somos, hora do lanche, se você tiver aulas diversificadas, informática, piscina, sala de leitura, e aí você faz o desenho e o nome. E é interessante também que você já fixe com ele a rotina. Que dia é hoje? Segunda-feira. Segunda-feira é dia de quê? De informática. Tá, mas a aula de informática é agora? Não. Então, o que a gente vai fazer agora? E você monta com eles a rotina. E é interessante que você vá sempre pontuando com eles o horário no relógio. Não precisa você trabalhar horas e tudo, mas você vai falando, olha, quando o ponteiro estiver no 2, a gente vai parar para lanchar.
Quando tiver no 3, a gente vai para o recreio. Então, assim, é interessante que eles já passam a, vamos dizer assim, ler o relógio à medida que você vai apresentando para eles. Tudo isso de uma forma bem suave, não precisa sistematizar nada, apenas para a criança ter as noções do que são as horas passando, do que é um cronograma a ser seguido, até para ela se organizar na hora de fazer a atividade. Quando você apresentar a atividade, é interessante que você fale, olha, essa atividade a gente vai parar de fazer quando o relógio maior estiver em tal número. Porque ao mesmo tempo você vai estar fixando os números, você vai estar mostrando para ele que o tempo passa, né? E que passa rápido ou passa devagar. Às vezes ele fala assim, nossa tia, hoje o tempo está passando muito rápido. Então, assim, é muito interessante que eles percebem isso. E até para que eles não se envolvam em conversas e brincadeiras, porque eles vão perceber que o tempo da atividade está passando. Então, na rotina fixa também, dependendo do que a escola determinar, e a maioria determina isso, então você faz a leitura dos números com eles, você faz a leitura do alfabeto. Isso na parte não flexível, né? Na parte da rotina, que é constante, que é para todos os dias. Então, só relembrando, na pré-escola, a rotina, isso todos os dias, que deve ser feito. Você entra, você faz o quanto somos, você trabalha o calendário, você conta os números, você, né, apresenta os números, faz a contagem com eles. No próprio quanto somos é interessante porque você vai ler várias vezes, a gente chama recitar, né? Eles vão recitar várias vezes os números, então aqui dali já vão aprendendo. No calendário também, de qualquer forma, você vai estar contando de 1 a 30 com eles todos os dias, vai estar apresentando isso para eles. Então, esse momento da rotina fixa é o momento que eles vão aprendendo muita coisa mesmo sem perceber. E aí, depois disso, você vai trabalhar a parte flexível. É claro que cada professor tem autonomia de estar modificando aí a ordem da sua rotina. Eu estou dando só uma sugestão de rotina para vocês. A rotina do primeiro ano ela é muito parecida com a rotina do pré. Eu chamo pré da educação infantil, porque eu sou do tempo do pré. Então, é muito parecida com a rotina da educação infantil. Eu gosto também, quando eu trabalho com o primeiro ano, de deixar eles brincarem um pouquinho, até para não ficar aquela coisa mecânica de já chegar na escola, já partir para as atividades. Então, deixo brincar um pouquinho, 5 a 10 minutos, que é o tempo de todos chegarem. E aí, quando eles chegam, aí a gente já começa. A mesma rotina. Então, o quanto somos, e aí nesse quanto somos eu já trabalho um pouco mais, eu já trabalho a contagem de 2 em 2, de 3 em 3, porque eu pergunto se fosse em grupo de 3, se fosse em grupos de 4. Então, você só vai aumentando a dificuldade de raciocínio. Na sala do lado tem tantos alunos, quanto que na nossa tem a menos? Ou quanto que tem a mais, né? Se fosse juntar as duas turmas, quanto ficariam? E nesse quanto somos do primeiro ano, eu gosto já de trabalhar a formação da dezena. Por que o número 14 começa escrito com o número 1 e o número 4? Então, eu sempre desenho, depois eu vou fazer um vídeo específico, né, do quanto somos, mas eu sempre desenho e circulo as dezenas para formar os números com eles e a gente já faz, então, a soma de quantos meninos, quantas meninas, mas fazendo já a separação das dezenas, que aí já facilita o raciocínio deles. E aí eu vou intensificando um pouco mais de raciocínio, mas tudo isso sem registro, tá? É só o raciocínio, o cálculo mental mesmo. E aí depois do quanto somos vem o calendário, que aí eu já gosto de trabalhar todos os meses do ano, palavras que começam com a letra J de janeiro, F de fevereiro. E aí, no calendário, você já vai entrando na alfabetização de uma forma suave. Então, no primeiro ano, a rotina fixa, eu faço assim. O quanto somos, aí eu faço o calendário, leio o alfabeto com eles, de frente para trás, de trás para frente, salteando algumas letras, porque algumas crianças, elas decoram a ordem do alfabeto e, na verdade, não reconhecem muito as letras. Então, é um trabalho que é feito todos os dias. Depois do calendário, eu já trabalho com o bingo. Todos os dias eu dou o bingo dos fonemas no primeiro ano, porque eu trabalho baseada no método fônico.
E aí no bingo eu também vou variando, cada dia eu faço um bingo diferenciado. Aí depois do bingo eu faço se eu tiver passado algum dever de casa, eu corrijo o dever de casa ali. Mas antes do dever de casa, eu esqueci, antes do dever de casa eu trabalho a leitura. Todos os dias tem que ter uma história. Educação infantil, primeiro e segundo ano, todos os dias tem que ter uma história. Ou uma história de deleite, né? Uma história que você não vai trabalhar nada com ela, é só para que a criança tome o gosto pela leitura. Ou uma história que você quer fazer um trabalho vinculado àquela história. Então, sempre depois do calendário, a gente tem a hora da história. Passou a hora da história, aí sim, eu vou trabalhar o dever de casa e vou fazer a parte que é flexível do planejamento, né, da rotina. Então, eu trabalho com atividade de português, ou matemática, ou geografia e história, dependendo do que eu tenho planejado para aquele dia. Mas sempre no início da aula, a rotina do primeiro ano é essa. É o quanto somos, o calendário, a leitura do alfabeto e o bingo e a história. Depois a gente flexiona isso aí para outras atividades. No primeiro ano também é muito importante que você tenha fichas com as palavras da rotina, para que você fixe ou no quadro ou tenha um cantinho da rotina para que a criança vá acompanhando o que vai ser feito depois. Principalmente quem tem aluno especial, a rotina bem simples, mas bem acompanhada é muito importante para eles, porque eles se prendem muito à questão da rotina. A rotina também, ela vai te ajudar a controlar o tempo para cada atividade. Então, no primeiro ano também você pode já trabalhar o relógio sem ter chegado o dia de trabalhar horas no conteúdo. Então, você vai trabalhando informalmente a hora. Qual que é a hora do lanche? A hora do lanche é quando o ponteiro menor está em tal lugar, tal número, e o maior está em tal número. Não precisa você especificar, hoje a gente vai trabalhar horas, a hora é tal, tal, tal. Quando chegar o momento de você sistematizar a hora, eles já sabem, porque todos os dias eles ficam olhando ali que é a hora do lanche. Então, quando eles estão fazendo atividade, eles já ficam olhando, nossa, está perto de acabar o tempo da aula, está perto de acabar o tempo que a professora determinou para a atividade. E aí eles se organizam mais na questão do tempo dele. A rotina do segundo ano também é parecida com a do primeiro e da educação infantil. É claro que a gente vai graduando as dificuldades, mas vai ter sempre o quanto somos, vai ter sempre o calendário e vai ter sempre a leitura, tá? Então, é muito importante que essas três coisas sejam feitas todos os dias. Mas não é que você vai fazer porque está na rotina para fazer. Você vai fazer para aproveitar e trabalhar determinados conceitos de uma forma informal. Então, o quanto somos, você vai trabalhar contagens, você vai trabalhar divisão, você vai trabalhar subtração, você vai trabalhar adição, sem que a criança perceba. E quando você for sistematizar isso, ela já tem o entendimento, a compreensão, porque foi trabalhado no quanto somos. O calendário também. No segundo ano, você já pode trabalhar, quando você for trabalhar o calendário, você já pode introduzir ali de uma forma informal o movimento de rotação, o movimento de translação, como que acontecem os dias, como que acontecem os anos, né? A questão do ano bissexto, quando que ele vai aparecer, como que acontece o ano bissexto, isso também de uma forma informal, mas quando você for apresentar esse conteúdo escrito, né, na disciplina correta, eles já sabem porque você falou disso lá no calendário. No calendário também eu gosto de trabalhar sempre com os números virados, porque para trabalhar os numerais a gente vai ter um quadro específico de numerais na sala, exposto lá, só que no calendário eu gosto de trabalhar virado e desvirar só as datas importantes, e que as datas importantes são os aniversários deles também, porque a gente pode trabalhar quantos dias faltam, e aí eles pegam a noção de que tá aproximando o aniversário deles. É amanhã, é depois de amanhã. Então, quando você trabalha já pontuando isso no calendário, eles já vão tendo mais essa noção. Então, voltando. No segundo ano, a atividade é muito...
a parte da rotina fixa é muito parecida com a da pré-escola e a do primeiro ano. Então, quantos somos, o calendário, a leitura, né? A leitura de deleite é muito importante em todas essas. A correção do dever de casa, e aí você vai variando de acordo com o planejamento que você fizer. O quarto e o quinto ano, você ainda trabalha o quanto somos, mas você aproveita esse momento para trabalhar as questões de português e matemática mais profundo. Então, quais os alunos que faltaram? Como que escreve o nome deles? Palavras que tem, por exemplo, que tem o Y, palavra que tem o W. Então, o que você tem que fazer? Só acrescentar, agregar informações a mais a esse quanto somos e trabalhar principalmente a questão dos raciocínios, dos cálculos mentais, tá? Você trabalha também o calendário. E aí, no quarto e quinto ano, você já pode ter exposto na sala o calendário do ano todo. Que aí você pode fazer gráficos, você pode ver quantidades de feriados, você vai enriquecer a cobrança baseada no calendário, a cobrança de conteúdo. Mas é importante que você tenha em sala de aula e que cada aluno também tenha o seu no caderno, até para você poder tá fazendo atividades baseadas no calendário. Muito importante que você, todos os dias, principalmente no primeiro e segundo ano, e terceiro também, que você trabalhe o nome dos meses todos os dias. Pode ser feito através de brincadeiras, cada aluno fala ou então os meninos falam, depois as meninas falam. Você pode fazer competições, mas assim, nessa fase eles esquecem muito, se você não trabalhar sempre o nome dos meses do ano, né? Então, o calendário é importante para isso. E o mais importante na rotina é que você utilize o momento da rotina, a rotina fixa. É importante que você utilize para estar fazendo cálculos mentais, para fazer um aprendizado sem ser tão sistematizado, porque quando você for sistematizar, a criança já pegou o raciocínio, a criança já tem isso na cabecinha dela, sem sistematizar, de uma forma informal. Na verdade, ela já aprendeu, ela não sistematizou. O que eu vejo muito é professores que fazem a rotina porque a escola exige que eu faça, eu vou fazer. Quantos somos? Tanto. Que dia é hoje? Tanto. Então, perde uma grande oportunidade de estar trabalhando. Então, não precisa pressa. Eu vou fazer a rotina rápido porque eu tenho que trabalhar meu conteúdo. Aproveita a rotina, essa rotina fixa, né? Para você poder já ir, vamos dizer assim, preparando a criança para o aprendizado. E a rotina que você pode, que é a parte flexível, aí você planeja da forma que você entender que é melhor, mas sempre mantendo uma rotina a seguir. Então, olha, hoje é aula de geografia, então nós vamos trabalhar geografia de tal horário a tal horário, para que a criança se prenda também à questão do tempo, de respeitar o tempo. Olha, nosso tempo está acabando, porque ajuda até na disciplina. Porque se você não marca um período certo para ser feita aquela atividade, ele vai acabar se envolvendo em brincadeira, em conversa e extrapola o tempo e você perde o seu planejamento. Então é importante que a criança já aprenda desde cedo que existe momento para tudo. Olha, agora é o momento do lanche, a gente não vai fazer atividade. Olha, agora é o momento da atividade. Eles perguntam muito, tia, que hora que é o lanche? O lanche já está chegando? Se você já tiver marcado com eles o horário, você fala, que hora que é o lanche? Vamos ver lá? Tá na hora do lanche, gente? Não, não tá. Então, assim, se você já tem uma rotina pré-determinada, organizada com eles, até para que você tenha mais tranquilidade na sua aula, vai ser mais fácil. Então, assim, a dica é essa. É claro que cada professor faz a sua rotina. O meu objetivo aqui é só estar dando uma dica para quem está enfrentando a dificuldade e eu espero ter te ajudado. E qualquer dúvida você pode deixar nos comentários. E outra coisa, se você assistiu os vídeos e gostou, dá um ok lá, um like, só para que eu saiba que está valendo a pena, que os vídeos estão ficando legais, que está atingindo o objetivo, tá bom? E qualquer coisa eu estou aqui à disposição de vocês.